Pode falar, Thiago. Alô, som, teste. Voltamos? Sim. Beleza. A equipe adversária que conseguiu neutralizar a maior parte das nossas jogadas ofensivas, né? Criamos alguns mecanismos diferentes para tentar ter mais profundidade, mas é um jogo muito difícil, muito duro contra uma equipe, além de organizada, que já está com um ritmo competitivo até maior que o nosso. E nós estamos, né, quem tu falaste, voltando com alguns jogadores que estavam um tempo sem atuar, né, sem iniciar uma partida, né, então buscando o melhor ritmo de jogo. O ritmo de jogo só se consegue jogando. Então, Rafinha, Ferreira, o próprio Luiz Fernando, o Diego Souza, o Matheus, que foi para a seleção, passou praticamente 10 dias lá e jogou aí, não jogou 45 minutos do total. Então, jogadores que estavam um tempo sem atuar, né, 90 minutos, e esses primeiros que eu falei em função do Covid, mais de 15 casos aí, jogadores que estão buscando o seu melhor ritmo. Então, um somatório de fatores que não nos ajudaram a construir as melhores chances, mas de maneira geral um jogo de aproveitamento, onde o adversário nos ofertou mais tempo a bola, nós tivemos um número de chances de gols parecido, um número de finalizações parecido com o adversário, jogando na sua proposta. Uma proposta dura, né, como eu falei, uma linha de 5, eu já tinha enfrentado o Paulo Tuori, né, que é um dos mentores disso tudo, contra o Botafogo no passado, também jogando com uma linha de 5, então a gente até criou alguns cenários pensando nesse sentido, mas é um jogo que precisava ter um pouquinho mais de criatividade, um pouco mais de infiltração, forçar um pouco mais o jogo vertical em alguns momentos para conseguir criar mais um volume de cruzamentos e também de finalização, e não tivemos a sorte necessária nem a eficiência para aproveitar desse quesito. Thiago, até sobre esses pontos que você destaca, de ter um pouco mais de profundidade, ter um pouco mais de profundidade, liberdade, enfim. O que foi determinante para que isso não acontecesse e que tipo de correções você precisará ainda fazer no seu trabalho, no trabalho da equipe, para que o Grêmio volte a performar, a ter um bom desempenho dentro de campo com a bola, a dar aquela tranquilidade para o torcedor no aspecto criativo das jogadas? O que você acha que ainda precisa evoluir nesse sentido, para não ser neutralizado como foi hoje? Nós precisamos ter mais profundidade pelas laterais, precisamos ter mais combinações de jogada no entre-linhas do adversário, precisamos ter jogadores, né, que tenham a capacidade de pegar essa bola no entre-linhas e verticalizar o jogo para colocar os nossos atacantes em condição também de finalização. Precisamos ter um volume maior de troca de lado de bolas, né, não só na bola curta, do pé em pé, que é uma característica dessa equipe, mas também na bola diagonal longa, para que a gente possa quebrar o ritmo do adversário muitas vezes. Então, um somatório de pequenos fatores que vão sendo construídos no dia a dia, vamos evoluindo nesse sentido. Lógico que, quando você perde, traz uma pressão do resultado negativo, né, e esse resultado negativo, ele acaba, às vezes, passando por cima, né, do que foi o jogo, de maneira geral, que foi um jogo muito equilibrado, talvez um empate o mais justo pelo tudo que se produziu. Mas nós temos que repetir trabalhos, repetir uma rotina aí mesmo com muitos jogos, buscar um padrão de equipe, né, uma equipe que tenha qualidade de jogo e também tenha agressividade para ter bom comportamento defensivo e voltarmos a vencer, que é o mais importante. Thiago, eu gostaria que você explicasse a saída do Jean-Pierre do time titular e também essa novidade do Jonathan Robert atuando mais centralizado e esse jogador polivalente, já que no segundo tempo você acabou colocando ele mais na ponta do campo. O Jonathan é um atleta que ele tem um enfrentamento de 1 contra 1, ele tem uma boa batida na bola, né? Vocês viram as batidas de bola parada dele hoje boas, assim, é um cara que tem potencial de finalização e pisa na área. É um meia mais atacante, né, do que o próprio Jean, que é um meia mais organizador, é um meia do passe mais longo, é do passe de assistência, muitas vezes. Então a característica dos dois, elas podem se complementar em alguns momentos, mas também pode se utilizar ou um ou outro, né? Hoje eu optei por utilizar o Jonathan nesse sentido, porque imaginava que um adversário ia vir mais fechado e precisávamos ter um pouquinho mais de jogada individual, de recurso individual para tentar quebrar a marcação adversária. Então são jogadores que podem jogar juntos em alguns momentos, mas em outros eu posso optar por um ou pelo outro, né? O Jonathan também está buscando seu espaço, a gente está conhecendo ele, e com o pouco tempo de trabalho que nós temos e o grande número de jogos, o próprio jogo acaba sendo um laboratório para que a gente possa avaliar melhor os jogadores, entender o que eles podem nos entregar. Então a gente vai, nesse dia a dia, aí tentando encontrar as melhores soluções para a equipe. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Pois é, e até exatamente nesse tipo de jogo, né, que o adversário se fecha bastante, que o Grêmio encontra algumas dificuldades.
O quanto os laterais eles podem auxiliar nesse sentido? Eu queria que você falasse sobre posicionamento, o quanto eles podem auxiliar os extremas também nessas jogadas ofensivas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Obrigado. Sim, são jogadores importantes, principalmente por desdobramento de jogadas ofensivas. Agora também depende muito da combinação de quem eles estão no setor, né? O próprio Rafinha, por exemplo, é um jogador no lateral mais base, um jogador que atua muitas vezes como meio campista, mais por trás da linha da bola. O Wanderson é um jogador de mais profundidade, que ataca mais o espaço. Então, às vezes, se você joga com um lateral mais base, tu tem que ter um meia, um atacante no meio do setor que dê essa profundidade, que dê essa articulação. Foi o que a gente tentou hoje mesmo com o Mateuzinho e o próprio Luiz Fernando ali pela direita, depois o Ferreira pelo lado direito para tentar ter essas compensações. Depois, por último, eu botei o Wanderson. Pela esquerda, o Cortez é um cara que tem força física para fazer esse último movimento e também tem muita força física para fazer a compensação defensiva. O lateral não pode se pensar somente por um viés, tem que ser um cara que tem a capacidade de fazer as duas coisas de maneira equilibrada, um jogador que tem muitos serviços prestados ao Grêmio, com muitos títulos, muitas conquistas, sempre provou ser um cara eficiente quando jogou. Então são jogadores importantes, né? Mas depende também muito do acompanhamento dos jogadores que estão nos setores que eles atuam, para que a equipe possa ter mais opções ofensivas. Mas além de tudo, temos que pensar no equilíbrio, né? Uma equipe não joga só para frente, ela também tem que defender. Thiago, esse jogo foi o 14º, né, sob teu comando da tua comissão técnica. Uma derrota, ela pesa bastante no número, não só pelo desempenho. A tua avaliação é de que o trabalho está em que estágio? E qual é o tamanho do fardo de perder a segunda partida no Campeonato Brasileiro e perder em casa para um adversário que fez um bom jogo, mas é um jogo em casa, né? Esse contexto de ser em casa e ser fora, a gente sabe que culturalmente é importante vencer em casa. Mas hoje a gente não tem a presença do torcedor, não tem esse fator local. Muitas vezes o fator local ele se constrói pela qualidade do campo. Nós jogamos, por exemplo, em Brasília, um campo impraticável. Vamos jogar agora na próxima semana num estádio que é um bom estádio em Recife, e depois vamos jogar num estádio minúsculo lá em Cuiabá, né? Sem condições para sediar um jogo de brasileiro. Então, os fatores locais eles vão se alternando em função disso, não pela presença do torcedor ou pela pressão. Então, a gente tem que buscar resultados fora para compensar esses jogos que a gente perdeu, esses pontos que a gente perdeu já. Em qualquer circunstância, a derrota é ruim, porque um clube da magnitude do Grêmio, a gente sabe que a cobrança pela vitória ela é contínua. Muitas vezes você mesmo jogando um jogo equilibrado perde, é questionado, né? Então temos que saber, mas ter o discernimento que faz parte, que estamos num caminho. Eu não posso avaliar com certeza em que estágio estamos, porque estávamos crescendo como equipe, né? Vencemos o Brasileiro, fizemos a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, passamos de fase na Copa do Brasil e tivemos mais de 15 casos de Covid, né? Além dos jogadores que foram convocados. Então isso quebra o processo, né? Quebra o ritmo de treino, quebra o ritmo de preparação. Você tem que redescobrir a equipe, casar novos jogadores nesse contexto, né? Então é um trabalho contínuo e que muitas vezes o treinador fica dependente desses fatores externos para poder construir o seu trabalho, e a gente vai muitas vezes fazendo trabalhos aí paliativos para conseguir dar sequência no ritmo dos jogos. Thiago, ainda sobre essa questão de redescoberta de equipe, né? Você já usou ali no meio com o Matheus, Darlan, o Jean-Pierre, o Jonathan agora, já teve o Maicon. Quem te deu a melhor resposta? E você está procurando alguém que complemente bem com o Matheus e com o Thiago ainda? Não encontrou esse complemento? O Thiago, principalmente, ele é um jogador que tem uma característica defensiva muito forte, ele tem um pós-perda, quando a gente tá com a bola e perde ela, ele é agressivo para encurtar espaço, ele é um cara de boa estatura para a bola parada também, que é um fator importante, e muitas vezes, em alguns jogos ele vai sair, como saiu hoje, porque a gente precisava dar um pouco mais de contribuição ofensiva para a equipe, mas é um jogador que dá muito equilíbrio para dar sustentação para outros jogadores jogarem. Então, a gente acaba, nessa construção, buscando jogadores que tenham capacidade também de jogar ali naquela região de meio campo, de serem criativos, mas também de chegada no último terço. Porque durante muito tempo o Grêmio sempre se caracterizou por um volume de jogo muito grande na região de meio campo, os volantes, os meio-campistas vindo buscar no pé dos zagueiros essa bola para buscar, né, ter um volume de jogo grande, liberando os dois laterais ao mesmo tempo. E a gente vai buscando esse casamento, sim, de jogadores que entendam,
né, que se complementem principalmente, e que a cada jogo também, em funções estratégicas do adversário, possam, e também da recuperação física pela sequência dos jogos, possam dar o resultado que a gente almeja. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a forma de jogo do Grêmio em relação ao que tu tem tentado mudar, né, modificar no Grêmio hoje. A gente vê que, obviamente, tu ainda está tentando encontrar as peças para os lugares certos, né? Tem algumas mudanças que ainda não surtiram tanto efeito assim, e tu também trabalha, obviamente, a tua forma de jogar no Grêmio, né? Tem que colocar a tua cara no time. Tu acha que está mais perto de tu alcançar hoje? Tu encontrar as peças para fazer o que tu precisa? Ou tu acha que a forma de jogo, né, tá mais perto do ideal? Muito também em relação à saída de bola e a transição ofensiva do Grêmio, que eu vejo que é uma situação hoje que ainda não está completa. O Grêmio ainda tem uma dificuldade de chegar no ataque com 2 ou 3 toques na bola. O Grêmio, durante muito tempo, ele teve uma identidade claríssima de jogo, né? Que a gente tenta, lógico, dar continuidade a muitas coisas boas que sempre houveram, que é esse volume de jogo, de jogadores de meio-campistas de toque muito curto, e sempre teve nos seus jogadores de lado de campo, até os seus atacantes, jogadores que vinham compor como meio-campistas, né? O caso do Ramiro, depois o caso do Alisson, jogadores que vinham flutuar muitas vezes. Muito tempo o Grêmio jogou com o falso 9 também, um outro meio-campista que vinha flutuar por dentro, e tinha um volume de toque de bola muito grande, e acabava estourando a linha adversária através de um PP, de um Everton Cebolinha, um próprio Ferreira, um lateral que passava no tempo certo, dava o tempo de chegar no último terço com bastante gente através desse toque de bola. Com o passar do tempo e a característica dos novos jogadores que vão agregando ao grupo, que vem chegando, muitas vezes a característica que vinha sendo implementada, ela não consegue ser repetida. E aí tu tem que casar uma vez mais, né, esses jogadores entre si. E aí esse tem sido um desafio nosso, que a gente possa encontrar atacantes que tenham capacidade de enfrentamento, de 1 para 1. Quando tu joga com o Ferreira, com o Luiz Fernando, com o Léo Chu, com o Léo Pereira, são caras que são mais atacantes de 1 para 1, de velocidade, não são caras que vêm para jogar de costa no entre linhas muitas vezes. Quando eu uso o Jonathan Robert vindo para flutuar, eu busco esse meio campista a mais para ter um volume, mas tu tem que ter os laterais passando com mais profundidade. Muitas vezes o 9 vem para fazer um jogo de pivô que o Diego faz, às vezes o 9 pode ser o Ricardinho para ser um ataque à linha, um cara mais rápido de profundidade. Então, existe a busca contínua por uma manutenção de identidade que sempre se teve, somado com a característica dos jogadores que aqui estão à disposição hoje. Então a gente sim está buscando essa melhora contínua, temos boa qualidade, temos um ótimo grupo e tenho certeza que a gente vai crescer com a equipe com o passar do tempo. Boa noite, professor Thiago. Prazer poder falar contigo. Agora está me ouvindo? Agora sim? Agora sim, professor obrigado. Thiago, normalmente o Grêmio gosta de explorar muito as pontas, jogar com o Ferreirinha, jogar com o Luiz Fernando. Hoje o Luiz Fernando não conseguiu aparecer muito, o Ferreira estava bem marcado, e aí o Grêmio precisava talvez um pouco mais de variação de recurso, em vez de explorar as pontas, vir mais pelo meio. A minha pergunta é sobre essa mecânica do meio de campo. Como conseguir fazer essa variação de recurso para explorar mais o meio de campo para abastecer o centroavante, já que o Diego Souza, por vezes a gente viu durante a partida recuando para tentar receber a bola até quase lá na zaga, e principalmente, quem são os nossos meias titulares hoje? Olha, a questão da titularidade é uma questão muito circunstancial, que ela pode variar pelos adversários que a gente vai enfrentar, pelo momento do atleta dentro do grupo, o momento não só técnico do atleta, mas também emocional, o momento físico, o momento nele em termos de relacionamento, né, com o ambiente, sabe? Então a gente tem uma série de fatores que quem é do dia a dia percebe com mais facilidade, que nos dão os indicadores para quem deve jogar ou não. Isso é uma coisa que eu dou muita atenção e tenho estado todo dia, né, junto com a comissão técnica, né, buscando os indicadores de quem deve jogar. Sobre a questão do meio-campo, né, o Diego Costa ele veio uma vez buscar, o Diego Souza, perdão, uma vez buscar essa bola no entrelinhas, próximo do pé dos zagueiros, dos volantes, uma vez só durante o jogo todo. No mais ele esperou lá, ele teve a paciência de esperar, teve algum jogo ali de combinação, e muitas vezes ele precisa ser jogador de flutuação, esse quarto homem de meio campo, o velho ponta de lança para vir um pouco mais atrás, buscar essa bola, tirar um zagueiro da linha defensiva dos caras para ter um outro tipo de infiltração, ou do meio ou dos atacantes. Isso é recorrente e também varia-se de acordo com a estratégia. Então, sobre o mecanismo de alternar jogo pelo lado, por dentro, depende também do que o adversário nos apresenta.
O adversário hoje tinha em torno de 9 jogadores atrás da linha da bola, mais um centroavante. Então, e as linhas muito próximas uma da outra. Então, você conseguir ter um meio-campo que jogue no entre linhas e consiga ao mesmo tempo atacar a profundidade com pouco espaço, porque nós jogamos a maior parte do tempo em torno de 55, 58 metros de campo. Então, você tem aí pouco espaço para explorar a profundidade e depende muito do jogo de combinação. Então, sim, temos que aprimorar, temos que melhorar, temos que ter mais repertório técnico, mais repertório tático, mas ao mesmo tempo temos que valorizar o adversário que fez um bom trabalho e conseguiu ter vantagem muitas vezes em relação à nossa equipe. Obrigado, boa noite a todos.